Olá, amigos, muito boa noite. 2004, ano de eleições municipais, estamos próximos do início da nova campanha eleitoral. E mais uma vez, nós vamos ver aqui o retorno de velhas práticas políticas que ainda rondam o processo eleitoral no nosso país. Por exemplo, financiamento ilícito de campanha, troca de apoio financeiro por favorecimentos futuros, candidatos prometendo até o que não pode em troca de votos, fraudes com títulos eleitorais. Sem falar no baixo nível real de envolvimento e comprometimento dos candidatos com questões que a sociedade brasileira precisa equacionar e precisa resolver. E para discutir esses temas e outros, o Roda Viva de hoje entrevista o responsável pelo sistema eleitoral brasileiro. O nosso convidado de hoje é o ministro Sepúlveda Pertence, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. José Paulo Sepúlveda Pertence é mineiro de Sabará. Formado em Direito no início dos anos 60, foi para o Distrito Federal, onde deu aulas na Universidade de Brasília e começou carreira no Ministério Público. Militante de esquerda na juventude, chegou a vice-presidente da UNE, a União Nacional dos Estudantes. Sepúlveda Pertence foi afastado do Ministério Público pelo AI-5. Mais tarde, anistiado, foi nomeado Procurador-Geral da República. No governo Sarney, tornou-se ministro do Supremo Tribunal Federal. Presidiu o Tribunal Superior Eleitoral em 1993 e, em 95, assumiu a presidência do Supremo. No ano passado, Sepúlveda Pertence voltou a presidir o TSE pela segunda vez, passando a organizar as eleições municipais deste ano. Cerca de 400 mil candidatos vão disputar 70 mil cargos de prefeito e vereador em mais de 5.500 cidades brasileiras. No dia seguinte da eleição, 90% dos votos estarão totalizados. Será a segunda eleição totalmente informatizada no país. O TSE considera que a urna eletrônica está consolidada. A tecnologia eleitoral brasileira ganhou confiabilidade e até virou produto de exportação. A Justiça Eleitoral se concentra agora em aperfeiçoar cada vez mais, com a informática, a identificação do eleitor. Este ano, o TSE já cancelou mais de 1.300.000 títulos eleitorais irregulares. Ao mesmo tempo em que procura fechar o cerco contra fraudes, o TSE também busca aumentar o controle sobre a prestação de contas dos partidos. Este ano, uma regra nova exige que todos os candidatos deverão ter um cadastro na Receita Federal e abrir uma conta corrente especial para receber doações. Sem essa conta, eles não poderão fazer a movimentação financeira das campanhas. Cada candidato poderá disponibilizar na internet a informação de despesas realizadas, o valor das doações recebidas e os nomes dos doadores. A iniciativa dá mais transparência aos gastos eleitorais e é uma nova estratégia para combater velhas práticas de clientelismo e corrupção. Mas também vai caber aos eleitores ajudar na fiscalização do processo. Eles podem e devem denunciar a Justiça Eleitoral desde abusos na propaganda até a compra de votos. E podem e devem, igualmente, pesquisar melhor a vida de seus candidatos para fazer escolhas acertadas e melhorar a qualidade do voto no Brasil. Bem, e para entrevistar o ministro Sepúlveda Pertence, eu vou apresentar agora os nossos convidados de hoje. A jornalista Silvana de Freitas, que é repórter e setorista no Judiciário do jornal Folha de São Paulo e Brasília. O Márcio Schaer, que é o diretor do site Consultor Jurídico. O jornalista Rui Nogueira, diretor da sucursal de Brasília do site da revista Primeira Leitura. O jornalista Fausto Macedo, repórter de política do jornal Estado de São Paulo. Jornalista Patrícia Zorzan, que é editora de cidades do jornal Diário de São Paulo. E o César Felício dos Santos, que é jornalista de política do jornal Valor Econômico. E olha, eu queria lembrar a você que o programa Roda Viva é transmitido em rede nacional para todos os estados brasileiros e também para Brasília. E você pode participar do Roda Viva de hoje fazendo perguntas ao nosso convidado através do nosso telefone, que é o 011, o código de acesso aqui para São Paulo. O telefone é 252-6525. Vou repetir, 252-6525. Se você preferir usar aqui o nosso fax, também é 011, é 3874-3454. 3874-3454. E o nosso endereço na internet, que é o rodaviva@tvcultura.com.br. rodaviva@tvcultura.com.br. Ministro Sepúlveda, boa noite, ministro. Obrigado pela participação do senhor aqui conosco no Roda Viva. Ministro, inicialmente eu gostaria de fazer a primeira pergunta ao senhor e lembrar um pouco que nós estamos aí na beirada já do início da campanha eleitoral gratuita no rádio e na televisão.
A impressão que se tem é o seguinte, tem dois tipos de legislação, um para jornal e outro para veículo eletrônico. Jornais podem fazer as suas reportagens e tal, que não tem nenhum problema. Os veículos eletrônicos vivem sendo questionados na justiça eleitoral e alguns, não só os candidatos pedem direito de resposta, mas eles querem as multas em dinheiro. Multas de 80 mil, 100 mil. Isso provoca uma pressão das empresas de comunicação em cima dos seus jornalistas, que assim se vê, de certa forma, pressionado e tolhido até para poder fazer a sua reportagem. Porque a discussão é o seguinte, o que é que se entende por jornalismo, né? Os jornalistas dizem, nós estamos fazendo jornalismo, mas o candidato não entende dessa forma e a justiça muitas vezes também não entende. Então, ministro, como é que a gente pode informar a maior parte da população brasileira, que, como o senhor sabe, se informa mais pelos veículos eletrônicos, se há essa pressão em cima da televisão e do rádio? Bem, é claro que há uma diferença de tratamento em relação à imprensa escrita e à chamada imprensa de rádio e televisão. E isso tem uma razão muito simples. Quer dizer, a imprensa escrita é uma instituição puramente privada, à base de toda a filosofia da liberdade de informação e cujo acesso é decidido pelo próprio eleitor, pelo próprio cidadão. Ao passo que a mídia eletrônica invade como concessionária de um serviço público. Daí o maior controle que se tem sobre o rádio e a televisão em relação à imprensa escrita. É claro que, como já o que você alude a pedidos de indenização, etc., são as regras da legislação comum, sujeitas aí tanto à imprensa escrita quanto o rádio e a televisão. E eu creio que pretensões despropositadas de enriquecer-se à custa da indenização por ofensas morais são um problema global da legislação de imprensa e que a Justiça decide e, vamos ser sinceros, tem decidido com moderação na grande maioria dos casos. Ministro, essa liberdade de expressão que o senhor disse que tem na empresa escrita, o senhor não acha que deveria ser extensiva aos veículos de comunicação, uma vez que jornalismo é uma coisa só? Comprometido com o interesse público? E não é. Veículo de Em comunicação. termos de jornalismo, sim. Mas é claro que o rádio e a televisão exercem uma função de concessão do serviço público. Este é o nosso regime jurídico. Então não é mais uma razão, então, para se manter o jornalismo livre no rádio? O jornalismo informativo, sim. A influência sobre o eleitorado é que se estabeleceu uma tentativa de neutralizar o quanto possível esta influência que concessionários de serviço público têm. O senhor está falando da manipulação dos veículos de comunicação Exato, eletrônica, é a isso? manipulação. O que está fora do jornalismo. Hein? O que estaria está fora, ou mesmo a forma do jornalismo partidarizado, tomando um partido claro quando se trata de um serviço público. É a mesma lógica que está em proibir ônibus de trazerem propagandas e adesivos. Márcio Chaya. Ministro, qual é a sua opinião sobre o financiamento público das campanhas eleitorais, considerando que hoje quem se elege é quem tem mais dinheiro para fazer propaganda? Sim, claro que o financiamento eleitoral, o financiamento da campanha eleitoral é hoje o grande desafio da democracia no mundo. A urbanização, somada à crescente intervenção do Estado no domínio econômico, com toda a onda neoliberal que existe. Tudo isso transformou, cresceu, multiplicou o custo da comunicação política, da campanha eleitoral, a níveis cada vez mais assustadores. E isso transformou, de outro lado, o financiamento das campanhas eleitorais num investimento. Investimento de dinheiro lícito e investimento de dinheiros ilícitos, o que, em determinados países, é absolutamente assustador. Todo esforço, hoje, de afirmação da democracia, superados, e o Brasil se orgulha de ter superado, a fraude grosseira, a coação aberta ao eleitorado,
é da legitimação substancial das eleições pela contenção do poder econômico. E o financiamento das campanhas é o canal fundamental desta influência. O financiamento público, a mim me parece, em princípio, saudável. Não diria absolutamente exclusivo, porque ele, de outro lado, há de se deixar margem, por exemplo, à contribuição dos filiados, à contribuição da militância, que é uma forma de aglutinação e de fortalecimento dos próprios partidos. Mas o financiamento público me parece uma solução mais adequada. E eu diria mesmo profundamente econômica. O grande problema nesta época que nós vivemos, do que se tem chamado de desalento com a democracia, é convencer disso a opinião pública. Mas certamente o custo oculto do financiamento eleitoral Caixa 2. em todos os governos é assustador, de tal modo que seria profundamente econômico que o custo fosse bancado pelo Estado. Agora, o senhor concorda com Agora, essa... é claro que todo o problema do financiamento público é evitar o Caixa 2. Ministro, o senhor acredita que efetivamente os candidatos prestam contas do que arrecadam efetivamente, do que gastam? Como identificar um Caixa 2? Este é uma velha, também um desafio brutal, e não vou negar a evidência. Costumava-se dizer, e ainda se diz, que, ao final da campanha, o candidato faz de conta que presta contas e a Justiça Eleitoral faz de conta que acredita nelas. Mas é claro que o aperfeiçoamento também neste campo, e eu me refiro ao sistema brasileiro, tem sido altamente significativo. Hoje já não é tão fácil brincar de prestar contas e os resultados começam a aparecer. E nesse jogo de faz de contas, como é que fica o eleitor, ministro? O eleitor é o objeto de toda essa tentativa de proteção. Mas é claro que é muito difícil, porque há todo um mecanismo, como há um mecanismo... Ou falta punição exemplar? Falta também punição exemplar. Prisão? É óbvio, quer dizer, a Justiça Eleitoral tem progredido muito no impor seriedade, impor a transparência possível no financiamento eleitoral. Mas a rejeição de contas não traz consequências, não traz consequência praticamente nenhuma. É uma multa que não afeta o objeto verdadeiro da campanha eleitoral, que é o mandato. Eu creio que é preciso agravar as punições, mas é, sobretudo, necessário investir na seriedade da fiscalização dos gastos eleitorais. E, neste ponto, também o modelo brasileiro é hoje um artigo de exportação, como se disse, em sentido figurado, é claro, da urna eletrônica. Ministro, como falar em seriedade se grande parte dos candidatos tem condenações cíveis e criminais, ou por improbidade, ou por corrupção, fraudes contra o Tesouro, quando exercem cargos públicos? Como é que dá para falar em seriedade? Bem, esta foi uma opção da retomada do processo democrático, talvez traumatizada com a experiência do regime militar, em que bastava o recebimento da denúncia, da acusação por determinados crimes para tornar o cidadão inelegível. A manipulação da denúncia temerária foi uma realidade. Claro que os tempos são outros. Temos hoje a acusação em mãos de um Ministério Público independente e talvez seja preciso repensar a regra que se adotou como reação dialética ao abuso da denúncia no regime militar, que foi o de, enfim, transformar ou exigir para qualquer inelegibilidade decorrente de condenação judicial o trânsito em julgado da sentença condenatória. O que demora... evidentemente, o tempo leva... Foi um preço da garantia da seriedade. Para evitar o denuncismo. O denuncismo, que é também um dos males
do mundo de hoje. Patrícia, sua pergunta. Agora, por exemplo, o senhor estava falando sobre a seriedade do processo. Esse ano existe a possibilidade de que os candidatos façam uma prestação de contas antes mesmo do final da eleição. Sim. Só que essa vai ser uma opção. Tornar isso obrigatório, por exemplo, não ajudaria na transparência? Sim, mas veja bem, a Justiça Eleitoral já tem sido muito acusada de legislar. Às vezes até legislamos um pouco, mas não podemos legislar tanto. E realmente não há nenhuma base legal, por mais liberalmente que fosse a interpretação do tribunal, que obrigasse a esta prestação de contas no curso da campanha. É claro que, em termos de transparência, esse seria o ideal. Você acha que isso ajudaria? É menos o de caçar mandatos conquistados do que informar o eleitor durante a campanha quem está financiando quem. Mas isto foi posto apenas como uma provocação da Justiça Eleitoral aos candidatos. Quem quiser demonstrar que não tem o que temer, que pode dizer quem lhe está financiando a campanha, tem hoje à sua disposição a forma de informar a Justiça Eleitoral, que a deixará transparente pelos meios eletrônicos para a imprensa e para qualquer eleitor, as fontes do seu financiamento. O senhor acha que o problema é que a legislação eleitoral, na verdade, é feita por quem acaba se beneficiando dela e isso acaba dificultando um pouco? Olha, meu velho mestre, o presidente Juscelino Kubitschek, dizia que toda reforma política é, por definição, a mais difícil, porque ela é feita nas democracias e só pode ser assim pelos parlamentos. Então, é uma legislação dos vitoriosos. E dizia Juscelino, o vitorioso, por definição, não muda de método. De tal forma que cada um desses avanços exige um longo processo de convencimento ou de pressão sobre os poderes políticos para um avanço no sistema eleitoral. E, diga-se a verdade, o Brasil, no campo da confiabilidade formal das eleições, tem tido êxitos significativos nesse campo e que são paralelos, quando não estreitamente implicados, com a história da própria Justiça Eleitoral brasileira. César. Isso, eu queria aprofundar essa questão que o senhor falou da Justiça Eleitoral ser acusada de legislar, né? Quer dizer, nas últimas eleições, esse mal-estar tem acontecido com frequência. Quer dizer, quando o senhor assumiu o TSE em 94, houve aquela resolução que proibiu a aparição de artistas e programas eleitorais. Mais recentemente, houve a verticalização das coligações. Este ano, houve o corte das vagas de vereadores, né? O senhor acha que o Poder Legislativo ele não tem a isenção suficiente ou não tem os instrumentos suficientes ou a capacidade de formular uma regra sem que haja necessidade dessa intervenção do Poder Judiciário? Vamos ponto por ponto. A chamada verticalização das coligações, eu não gostaria de comentar, porque fui voto vencido no Tribunal Eleitoral. Mas uma interpretação respeitável obteve a maioria dos votos, no sentido de que a lei imporia a uniformização das coligações do centro para a periferia. O problema que você se referiu de 1994, eu creio que foi a aplicação rigorosa da lei, uma fórmula do saudoso governador Mário Covas, e que eu creio que é preciso retornar a ela, porque o ideal da propaganda eleitoral, da chamada propaganda eleitoral gratuita, para que ela se aproxime de algo que se possa chamar de gratuito, é que haja um candidato a expor suas ideias e não um produto a ser vendido. Produto a ser vendido não só distorce a comunicação do candidato com o seu eleitorado, como também é um dos fatores da multiplicação dos custos do financiamento eleitoral, com todos os problemas que ele gera para a democracia. Você se referiu... O corte das vagas de vereadores. Ao corte das vagas dos vereadores, aí, o que o Tribunal Eleitoral fez, numa solução, eu confesso, audaciosa, foi simplesmente dizer que aquilo que o Supremo Tribunal decidira
em 10 ou 15, com relação a 10 ou 15 municípios de São Paulo, ficaria desde já estendido a todo o país. Qual o sentido disso? Que apenas, como toda resolução do Tribunal Eleitoral, como toda resposta a consultas do Tribunal Eleitoral, é uma antecipação da posição do Tribunal. No sentido de que, do contrário, passaríamos um quatriênio, e nada é mais desgastante para a Justiça Eleitoral e para o processo eleitoral todo, do que o mandato correndo e se julgando da legitimidade ou da legalidade dos mandatos, passaríamos os próximos 4 anos a discutir em cada município brasileiro se haviam eleitos mais ou menos vereadores. Ora, o Supremo Tribunal, que tem a responsabilidade de errar por último, a expressão é do saudoso ministro Aleomar Balieiro, já tinha dado o seu veredicto, já tinha estabelecido a sua fórmula de interpretação da Constituição, quando a Constituição diz que o número de vereadores será proporcional à população. A partir daí, o que o TSE disse foi o seguinte: o TSE aplicará esta jurisprudência, tomada por uma maioria altamente significativa de votos no Supremo Tribunal Federal, a todos os municípios. Mas depois disso, ministro, o Congresso reagiu e retomou uma parte, um lote dessas vagas. De que vale a palavra do Judiciário, então, Não, ministro? o Judiciário interpretou a Constituição. O Congresso tentou uma alteração dessa Constituição. Em princípio legítimo, haveria uma discussão sobre se isso se poderia aplicar nessa Constituição, quer dizer, quando um dos dispositivos mais salutares da Constituição de 88, com relação às eleições, que é o artigo 16, que proíbe alterações no ano das eleições, isso tudo estaria ainda a ser discutido. Mas, em princípio, o Congresso é livre de alterar uma Constituição pelo quórum qualificado das reformas constitucionais. Foi o que não se obteve. A emenda foi aprovada pela Câmara dos Deputados, mas rejeitada pelo Senado Federal, embora tivesse lá alcançado maioria, porque não se alcançaram os 3/5 de votos necessários à aprovação de uma emenda constitucional. Mas ali não havia, em princípio, desrespeito à decisão judicial. A decisão judicial é uma interpretação da Constituição e o poder de reformar a Constituição é do Congresso. Ministro, vamos fazer um intervalo? Nós fazemos um intervalo dessa conversa aqui, dessa entrevista com o ministro da Presidência. Daqui a pouquinho a gente volta, já já. E nós voltamos aqui com o ministro Sepúlveda Pertence, que hoje é o nosso entrevistado aqui do Roda Viva, e ele que é responsável pelo sistema eleitoral do Brasil. Você pode participar aqui pelo nosso telefone, que é o 011, aqui em São Paulo, 252-6525. O nosso fax aqui do estúdio, que é o 011 também, 3874-3454. E o nosso endereço na internet, que é o rodaviva@tvcultura.com.br. Como fizeram pelo menos 2 dos nossos telespectadores, que de certa forma o senhor já respondeu, ministro. Aparecida Blanco Meira, de São Paulo, perguntando como é que nós vamos saber se um candidato é corrupto ou traficante, etc, etc. E o Luiz Antônio de Minas Gerais, dizendo por que a Justiça permite que os candidatos que respondem processo permaneçam em campanha, que o senhor acabou de dizer agora. Mas eu gostaria de aduzir mais uma questão. Alguns juízes estão também classificando o seguinte, dizendo que candidato analfabeto não pode se inscrever, não é? E aí alguns juízes, inclusive no Paraná, resolveu fazer uma provinha lá, com interpretação de texto, etc, etc, etc. Agora, o senhor acha que é isso? Tem que fazer interpretação de texto? Bem, a solução foi dada pelo meu substituto no período de férias, o ministro Zé Geraldo Grossi, uma solução razoável. Mas não basta saber ler e escrever? Se o candidato apresentou, e a lei o prevê, uma declaração de próprio punho, de que é alfabetizado. É o suficiente? Isto é o suficiente. O juiz lá não aceitou. Isto é o suficiente em termos. Se houver uma impugnação de que, apesar daquilo, ele é analfabeto, o juiz
enfim, tomará as providências necessárias a apurar aquela denúncia e a prova aí poderá ser o Mas significado. não é um critério subjetivo? O critério é de alfabetização. Né? E esse não foram os juízes que inventaram, foi a Constituição, que quando deu o voto ao analfabeto, não lhe deu o sufrágio passivo, a possibilidade de candidatar-se. Silvana. Ministro, desde 99 está em vigor uma lei que permite a cassação do mandato ou da candidatura de quem é pego comprando votos. Sim. E a gente sabe que dezenas de prefeitos já foram cassados. Mas o único político graúdo, ou os únicos políticos graúdos pegos até agora por essa lei, foram o senador João Capiberibe e a mulher dele, deputada Janete Capiberibe. E mesmo assim eles conseguiram uma liminar que permite a eles permanecer no cargo até que o Supremo julgue, decida a questão, decida se deve rever ou não a decisão do TSE. Eu perguntaria ao senhor se essa lei foi feita só para os pequenos ou se ela é uma lei para valer. É óbvio que a lei, quer dizer, ao contrário do abuso do poder econômico, que é uma apuração global da campanha, dos meios ilícitos usados, é para atingir a compra dos votos. A compra, quer dizer, em sentido amplo, a promessa de vantagem para obter voto. E isso, por uma questão de prova, naturalmente alcançará mais facilmente o candidato a vereador ou o candidato a prefeito de uma pequena cidade do que o candidato nos grandes circuitos que, sejamos sinceros, não se dedica pessoalmente à tarefa. E isso é que explica, apesar disso, foi um grande salto na moralização das campanhas eleitorais, este artigo, que é, aliás, a única lei da Constituição de 88 de iniciativa popular. Mas não é uma incoerência o fato da Justiça Eleitoral tá dando execução imediata para as condenações dos prefeitos? Neste caso, eu me permito emburrecer. Mais do que juiz, eu sou um juiz que declarou impedimento neste caso. Então, não vou comentar. Por quê, ministro? Nenhuma. Hein? Por quê, ministro? Bem, declarei por motivos pessoais, então Rui, sua pergunta, Rui. não poderia revelá-los. Ministro, no vídeo da sua apresentação, falou-se inclusive da urna eletrônica como um grande, Sim. enfim, ali avanço no sistema eleitoral brasileiro. Eu olhando aqui para uma lista de casos mais comuns de fraude no voto, voto coruja, voto formiguinha, voto do além, voto falso, voto carbono, enfim, essa longa lista, evidentemente que a urna eletrônica é um avanço fantástico. Eu tenho, acho que a capacidade para entender que é possível votar eletronicamente sem ter um recibo, mas eu não sou acho que a massa do eleitor tem muita dificuldade para entender isso. Houve já várias tentativas de criar um voto com recibo. O senhor tem crença absoluta na capacidade da urna? Bem, ela tem ultrapassado todos os testes imparciais a que foi submetida. Nas preparações da eleição de 2002, submeteu-se a urna a uma auditoria seríssima da Unicamp. E todas as recomendações de melhoria do seu sistema de segurança foram adotadas. O sistema do voto impresso, quer dizer, que começa com uma proposta anedótica, que é a que você chamou do recibo do voto. O comprador de voto adoraria, porque não precisaria dar sequer uma botina para depois dar a segunda. Ele teria a prova provada do voto do eleitor. Mas o voto impresso, que se usou nas eleições de 2002, mostrou-se um complicador que os técnicos reputaram que não agregava nenhuma segurança, que a urna por si mesma já não apresentasse. O que houve foi um segundo avanço, que foi a fotografia digital da urna. Hoje você tem, obviamente, sem ordem, senão afetaria
o segredo do voto, você tem a possibilidade de recuperar cada cédula, digamos, quer dizer, o voto de cada eleitor, como se deu. O que, quer dizer, é um valor de segurança, não vou descer a detalhes técnicos, até porque eu próprio me embrulharia neles, e com um grande valor até de pesquisa. Sobretudo os cientistas políticos adoram. Não há caso dentro do TSE, nesses anos todos. A urna vem sendo usada desde 96. Desde 96, a última eleição, 98, isso. e desde E 2000, com 100% do 100% eleitorado. agora Não tivemos uma objeção séria. Não há casos. Não há uma objeção séria. É verdade que aqueles casos que às vezes aparecem lá são meio folclóricos, né? O sujeito que folclóricos. era padre, é verdade Sim, isso? essa é verdade. O ministro Nery da Silveira seria o observador mais ponderado por isso, porque é um católico radical, realmente chegou. O sacerdote que havia sido candidato a prefeito a reclamar que num bairro onde tinha 200 afiliados não teve um voto, etc. E o ministro Nery se deslocou. E ao ver a fotografia, o candidato retirou a queixa. Ele fizera, como padre moderno, ele fizera toda a campanha de calça jeans e sem t-shirt. batina. E a foto era com batina? A foto era de um sacerdote ortodoxo. Aí as pessoas iam votar, não achavam não, neste nem eu votaria. Não achavam candidato. Agora, ministro, recentemente conseguiram fraudar o computador da distribuição do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, né? O fato da urna não ser auditável, não dá para conferir depois o que aconteceu? Não é auditável em termos. Primeiro, todo o programa dela, quando a urna é inseminada com este programa, isto é feito à vista dos partidos, da Ordem dos Advogados, do Ministério Público, hoje com a assinatura digital. Não me pergunte detalhe do que é a assinatura digital, porque eu também não sei. Mas é certo que isso certifica que o programa da urna é exatamente aquele elaborado no Tribunal Eleitoral e aprovado ou firmado pelos partidos que o quiserem, pela Ordem dos Advogados e pelo Ministério Público. Agora, nos Estados Unidos, a gente está vendo essa discussão também, e, inclusive, lá o que se diz é que, se você tiver contato, se a fraude pode ser feita com quem faz a programação da urna. Pois é, mas então, que é uma coisa possível. Esta programação é este programa que é elaborado em absoluto público. Com os partidos. Com os partidos. Mas o senhor acha que, então, diante disso, está descartada qualquer possibilidade, ainda que se possa ter uma pessoa dentro dos partidos, alguém que participe do processo de alguma forma? Claro que eu não vou lhe dizer, primeiro com minha santa ignorância, mas não vou lhe dizer que não há possibilidade de fraude. O que se diz é que ela tem passado por todas as auditorias e que não houve, até hoje, 3 eleições com 100% de cobertura da urna, nos locais mais diversos, nas mais diversificadas situações como tem esse país, sem uma impugnação séria aos seus resultados. Depois desse avanço da urna, o senhor tinha um projeto, já na gestão do ministro Jobim, de partir para uma coisa que seria o outro grande avanço, que era o cadastro eletrônico. Sim, o cadastro eleitoral. Temos. Então, vocês acabam de tirar 1.300.000 votos para fora, é sempre uma coisa complicada. Sim, é preciso Por que não saiu esse cadastro? Por que não saiu o votos? cadastro? É caro? Superávit do ministro Palocci não deixa? Preciso, primeiro, esse dado de 1.300.000 títulos fraudulentos, é preciso reduzi-los à sua verdade. Tá. Você pensa num garimpo, você pensa numa construção de uma hidrelétrica, o cadastro eleitoral, terminada a obra ou terminado o garimpo, estará evidentemente distorcido. E, então, grande parte desses títulos cancelados se devem a mortes não comunicadas, este intercâmbio de informações entre os cartórios de registro civil e a justiça ainda é extremamente precário, porque é gratuito, e você não tem aí... Mas, independentemente disso, é claro que nos preocupa, depois da confiabilidade conquistada com a urna eletrônica, com o cadastro eletrônico brasileiro, que lhe permite hoje verificar
um eleitor que se inscreveu em Rondônia e no Rio Grande do Sul, Exatamente. verificar em segundos se ele tem uma dupla inscrição. Quer dizer, depois de todos esses avanços, há um ponto frágil, o da identificação do eleitor. E isto estamos atrás de outros países e países latino-americanos. Cito, por exemplo, a Colômbia e o Panamá. E Costa Rica, sobretudo, pioneira em tudo isso. E tudo isso passa por uma unificação do registro civil, da identidade civil com o título de eleitor. Nós começamos discussão com o governo, mas, infelizmente, entra aí um problema grave, é que é preciso tirar qualquer propósito policialesco desta unificação. Ah, tá. Né? E em todas as reuniões que fizemos, o mais interessado, o mais entusiasmado eram sempre os organismos da Polícia Federal. E isso é um dado da filosofia do eleitor, do eleitoral, é que o eleitor não será prejudicado por exercer o seu direito cívico. Já que o senhor está falando nessa linha tecnológica, para aprofundar um pouco mais aqui, a pergunta do nosso telespectador do Rio Grande do Sul, Vorlinha Aranha. Ele pergunta se vai ser possível chegar a um ponto em que as pessoas vão poder votar pela internet? É difícil. Já se pensou nisso ou não? É difícil. É difícil? Primeiro, eu já acho que a urna eletrônica tirou muito da emoção das eleições. Como e assim? Hein? Eu acho pelo contrário. Eu acho que uma delícia você votar vota, vai na para urna. casa, assiste na televisão e Sim, passa 2 horas, tem os candidatos, horror, por aquele exemplo, terror de ficar contando voto. É o que o terrível. ministro Jobim chama de morte súbita. Exatamente. O candidato Acabou. não tem mais aquela expectativa, o candidato a deputado, por exemplo, de passar um mês dizendo, não, a minha zona ainda não chegou, etc. Quer dizer, em certo modo, entristeceu. Mais triste seria se o voto fosse em casa. Mas há um problema para o qual ninguém ainda conseguiu solução adequada. É o da liberdade desse voto, sobretudo dos homens casados. O senhor preferia o voto no papel? O senhor preferia o voto no papel? Não, só uma brincadeira apenas de que a apuração manual, etc., tornava o espetáculo eleitoral mais emocionante. Mas é claro que a urna eletrônica foi um avanço revolucionário. Você superou todas as fraudes tradicionais, todo o folclore muito real das fraudes no ato de votar e superou as fraudes na apuração. O mapismo, por exemplo, que acompanhava, depois de superadas as fraudes mais grosseiras, quando se adotou a cédula oficial, etc., o mapismo ainda era uma realidade palpitante. Tem-se coisa de algumas décadas atrás, de cidades grandes, a grande cidade de Minas, por exemplo, em que milhares de votos foram democraticamente compartilhados entre os vários candidatos da cidade, porque voto neste preço não é coisa que se desperdice, ficar com essa quantidade de voto branco e voto nulo. Mas é claro que isso foi um avanço notável. Agora, isso ministro... foi apenas uma anedota a propósito da pergunta do Rui sobre o voto em casa, sobre o voto via internet. Agora, nós estamos assistindo aí um noticiário bastante intenso sobre a disputa de 2 grandes concessionárias públicas de serviços públicos, né? Na troca de acusações se fala, inclusive, em setores do governo estarem interferindo por conta de doações eleitorais feitas no curso da campanha. A legislação proíbe que uma concessionária pública faça doações a candidatos, mas não proíbe que a controladora da concessionária faça essas doações. É claro que quando se lembra do Caixa 2, então toda a discussão se anula, né? Mas pelo menos em termos formais, ministro, o senhor não acredita que é um queijo suíço a legislação nesse aspecto? Voltamos creio que a sua pergunta inicial. Financiamento público, predominantemente público ou privado? Porque se há financiamento privado, fica muito difícil evitar que o controlador, a pessoa jurídica controladora ou a pessoa física
que controle a controladora, etc., participe de financiamento. Financiamento privado. Pelo menos em termos formais, se a concessionária não pode, a dona dela também não pode. Também não pode. Poder, mas né? aí a mãe do controlador da controladora... O vizinho... Pode, né? Ministro, como é que está o dinheiro para a eleição? Tem boa verba? Porque aqui em São Paulo, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral tem reclamado de um corte de 10 milhões. Havia pedido 24, recebeu 14. Houve um corte significativo, mas hoje já superado, com créditos adicionais aprovados, não há dificuldade no financiamento do processo eleitoral. Ministro, a Justiça Eleitoral normalmente age quando acionada. E muitas vezes os candidatos não têm interesse em denunciar os adversários porque todos acabam cometendo as mesmas irregularidades. Isso não acaba ficando um pouco aquela situação que o senhor falou de a gente finge que fiscaliza Sim, e vocês fingem... é um drama. Não seria uma forma dos TREs, no caso, agirem e poderem? Eu creio que não. Quer dizer, o Brasil adotou, em 1932, uma solução então inédita no mundo, que foi entregar ao judiciário não apenas a solução das disputas que houvesse, mas a própria administração de todo o processo eleitoral, quer dizer, do alistamento do eleitor à diplomação do candidato eleito. E isso provou magnificamente bem, globalmente. Agora, a partir daí, houve o seu ponto específico. Sobre se os TREs não poderiam... Sim. Eles Isso impõe à Justiça Eleitoral, esse dúplice papel de administrar e julgar, impõe à Justiça Eleitoral a inércia, no bom sentido, do Judiciário, de não tomar iniciativa, porque colocaria em risco a sua própria imparcialidade. Agora, nós temos o mecanismo do Ministério Público, que eu creio precisa assumir, e creio que vem assumindo paulatinamente, mas precisa assumir com vigor o problema da fiscalização eleitoral. Ministro, a gente tem nas grandes cidades, tem mecanismos para fiscalizar os candidatos. Eles têm, enfim, os adversários, o Ministério Público, a imprensa. Agora, no interior, isso não acontece. E a gente vai ter nessas eleições, pela segunda vez, a possibilidade de reeleição, onde, enfim, existe uma possibilidade maior de uso da máquina, pelo menos supõe-se que isso acontece. Que avaliação o senhor faz nesse momento dessa inovação no sistema político brasileiro, do Instituto da Reeleição? Bem, a reeleição, eu costumo dizer, quebrou o eixo do direito eleitoral brasileiro. Toda a construção do direito eleitoral brasileiro era no sentido de evitar, seja a reeleição, seja fórmulas indiretas de reeleição. E a reeleição direta, a reeleição sequer com desincompatibilização, quebra todo esse eixo do nosso pensamento. Creio até que estas eleições feitas a partir da aprovação da reeleição foram menos catastróficas do que eu temia. Agora, não tenha dúvida, nos pequenos municípios a fiscalização é muito mais aguda do que nos grandes municípios. Porque a eleição municipal é, por definição, a eleição mais emocional, mais apaixonada. Então, tudo que há de verdade e até do que possa parecer verdade vem à tona nas disputas municipais. Ok, nós vamos fazer mais um intervalo. Nós estamos hoje entrevistando o ministro da Pública Pertence. Daqui a pouquinho nós voltamos com mais perguntas e mais respostas. Até já. Bem, nós voltamos aqui no Roda Viva. O nosso entrevistado de hoje é o ministro Sepúlveda Pertence, que é o responsável pelas eleições no país. Você pode continuar fazendo suas perguntas pelo nosso telefone, que é o 252-6525. O nosso código daqui é o 011. O nosso fax é o 3874-3454. Ou, se você preferir a internet, é o rodaviva@tvcultura.com.br. Ministro, o senhor falou agora há pouco a respeito das pessoas que podem se candidatar, porque a sentença não está tentando julgar. Mas só para o senhor ter uma ideia da preocupação desse assunto, o Everton Luiz, Santa Catarina, está preocupado com isso.
O José Cláudio da Cunha, de Curitiba, também falou a respeito de coisa parecida. Aqui de São Paulo, o senhor Áureo Aranha, já o senhor José Alessio Praga Espilares e também em São Paulo, o senhor Eduardo Medeiros. Ministro, como é que o senhor se sente quando o senhor multa um monte de político, porque fizeram isso, fizeram aquilo, etc, etc. Aí eles vão lá no Congresso Nacional e aprovam uma anistia para si mesmo. Eu me sinto mal. Sinta mal? Sente mal? Demonstrei o meu mal-estar votando pela inconstitucionalidade da lei de anistia no Supremo Tribunal. Mas a Porque é maioria... uma síntese, não é? O senhor acha que isso agride profundamente o eleitor, agride a democracia? Porque o pessoal comete tudo quanto é desatino, é multado, depois não paga a multa. Coloca o papel da justiça eleitoral em xeque. Continuo convencido, mas vencido. Tá certo. César. Ministro, queria perguntar uma coisa que eu acho que está até relacionada à preocupação dos telespectadores, que é a volta do privilégio de foro para autoridades eleitas, né? Você não acha que, com a permissão de candidatos, de pessoas processadas se candidatarem, com a volta do privilégio de foro, não se reconstruiu uma situação que a duras penas foi eliminada depois dos erros aí de pessoas que foram eleitas nas eleições passadas e que o Congresso alterou e agora voltamos à mesma situação que tínhamos no final dos anos 80? Bem, sua preocupação é legítima. Agora, uma vez mais, eu tenho que apelar para esse defeito de chamar juiz para depor. Eu sou o relator da lei que restabeleceu não o privilégio de foro, que é da Constituição, mas o prolongamento do privilégio de foro para os crimes cometidos durante o exercício do mandato, ainda que o mandato já esteja extinto. E por isso... O senhor não votou ainda? Não votei. Não. Ministro, e o controle externo, ministro? Qual é o controle externo que o senhor admite para o seu judiciário? Bem, eu votei, sempre participei da convicção de que era necessário criar um conselho de administração superior, de uniformização dos critérios administrativos, de planejamento da política administrativa do judiciário e também de função supletiva sobre os mecanismos correcionais, os mecanismos disciplinares, para suprir o que esse sentimento humano do corporativismo gera em todas as categorias. A magistratura não pode lançar a primeira pedra. Sempre fui partidário deste Conselho Nacional. Mas com uma composição... Acho, quer dizer, tenho dúvidas sobre a participação de cidadãos eleitos pelo Poder Legislativo, como está na proposta apresentada, no sistema brasileiro. O modelo deste Conselho, embora, diga-se a verdade, com uma participação externa muito pequena na fórmula aprovada, é do sistema italiano, do sistema europeu, do sistema francês, do sistema português, do sistema espanhol, onde esses conselhos surgiram. Você procurará toda a literatura que deram margem à expressão controle externo sem achar. Eles surgiram como mecanismo de autonomia de administração do judiciário, tirando poderes que eram do executivo, tirando poderes que eram, na Europa continental, do ministro da Justiça. Assisti em um desses países um presidente do Supremo Tribunal a reclamar do ministro da Justiça, mesmo hoje com os conselhos existentes, porque os conselhos tomaram para si a carreira da magistratura, mas não a administração interna dos tribunais, um presidente do Supremo Tribunal a reclamar do ministro da Justiça que tinha urgência na nomeação do seu chefe de gabinete. São coisas inimagináveis num sistema de independência do judiciário à americana, que é o da nossa tradição republicana. Vamos ver se este Conselho vier a instalar-se, a funcionar, quais serão os seus resultados. Temo muito que seja mais uma instância burocrática de pequenos resultados. Ministro, eu acho que o telespectador em casa está pensando exatamente a mesma coisa que o senhor agora acabou de falar. E isso, o controle externo, está embutido na reforma do judiciário.
uma celeuma enorme, judiciário contra, setores da sociedade a favor, e me parece que isso não é o centro das necessidades do desempenho do poder judiciário junto à imensa maioria da população brasileira. Sim. Eu lembro de uma entrevista que o senhor deu em 85 ao Globo, então vai fazer 20 anos, Não me e denuncie. o repórter perguntou para o senhor, eu me lembrei porque o repórter perguntou, preocupado em isso, a redemocratização brasileira, pois é, porque o ladrão pequeno, rouba galinha, vai para a prisão, o colarinho branco nunca vai para a prisão. E o senhor começou a resposta dizendo que isso é uma coisa que não se muda de um dia para o outro. Então eu lhe pergunto, primeiro, estamos praticamente, se a sua frase é de 20 anos, eu lhe pergunto se isso que não se muda de um dia para o outro já mudou alguma coisa. E outro, junto com essa pergunta, se pega a reforma do judiciário, fica todo mundo discutindo controle externo, controle externo, controle externo. O pobre, ou o cidadão, não nem pobre, não vamos ficar tramando, o cidadão comum não tem esse arsenal de agravo, apelação, embargo infringente, recurso extraordinário, esse arsenal que os grandes advogados têm e tal. O pobre vai lá, escuta a sentença do juiz, não tem defensoria pública à disposição, na maioria das vezes. Então, do que a gente está tratando quando a gente fala do judiciário? A sua resposta 20 anos atrás, o controle externo não tem nada a ver com a agilidade. Que reforma do Acho judiciário até é essa? que estes 20 anos trouxeram Então, alguns que se avanços. fizesse um balanço, o que já mudou? Trouxeram alguns avanços. Quer dizer, se não para o acesso do homem comum à justiça, esse melhorou até, em certos aspectos. Os juizados especiais são o dado revolucionário para o qual não foi necessário nenhuma reforma constitucional. Mas, por outro lado, é indiscutível que hoje a impunidade do colarinho branco já é mais ameaçada do que há 20 anos atrás. E isto, realmente, as instituições vêm se aprimorando. Mas, 20 anos, como dizia o chinês, perguntado sobre a Revolução Francesa, né? É um acontecimento ainda muito recente para fazer juízos definitivos. Ministro, falando em controle externo, o que o senhor acha desse episódio da Kroll, em que a gente tem uma empresa privada investigando integrantes do primeiro escalão e membros do Poder Judiciário? Você vê que tem muito controle externo, Pois né? é. Há um excesso de controle externo. Até privado, hein? É internacional, né? Não, mas enfim, o senhor acha... Não, o caso tem conhecimento superficial pela imprensa, no que diz respeito. Quer dizer, o caso em si é da maior gravidade. Como tem sido da maior gravidade o abuso da escuta telefônica e a invasão de privacidade, que às vezes até satisfaz a ânsia da população por punição, pela revelação de certos fatos graves da administração ou não, mas que tem um custo altíssimo para as liberdades fundamentais. Ministro, na sequência do que a Silvana falou em investigação, me lembra Ministério Público. E agora, na volta do recesso, os senhores ministros do Supremo vão decidir se, afinal, os procuradores e os promotores podem fazer investigações no caráter criminal. O que o senhor acha? Podem? Não votei. Mas o senhor, o fato do senhor ser oriundo da instituição Ministério Público não é um indicativo? Bem, você faça a especulação, é livre. Eu tenho orgulho de... Quer dizer, há muito tempo não sou mais Ministério Público de carreira. Fui na juventude, aposentado pelo ato nacional, depois voltei por caprichos do destino à chefia do Ministério Público numa época fascinante de pensamento, de reflexão sobre o que viria a ser o Ministério Público na Constituição de 1988. Tenho muito orgulho desses anos de minha vida pública. O senhor, então, não é nem a favor da lei da mordaça, nem da lei da algema para o Ministério Público. Se sai por outro caminho, mas não por esse. Eu acho que, quer dizer, é claro que há abusos do Ministério Público, é evidente. E todo poder jovem passa necessariamente por um período de entusiasmo consigo mesmo e com abusos.
Agora, creio que é preciso não matar o que há de extremamente positivo na atuação do Ministério Público brasileiro nesses quase 20 anos. Ministro, gostaria que o senhor respondesse aqui a mais 3 telespectadores que fazem questão de voltar aqui para a questão eleitoral. Sim. O senhor Silvio Cáceres, que é de Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, o Evaldo, que é aqui da cidade de São Paulo, e o senhor Antônio Nogueira, que é de Itaquá, aqui na região da Grande São Paulo. Os 3 aqui estão perguntando a respeito da não obrigatoriedade do voto. Pode ter obrigatório, mas eles perguntam sobre não obrigatoriedade. O que o senhor pensa disso? Essa é uma dessas polêmicas absolutamente infindáveis do processo eleitoral, se o voto deve ser obrigatório ou se não deve. Eu tenho uma velha convicção de que, pelo voto obrigatório. O senhor acha que deve ser obrigatório? Acho que sim. Acho que o eleitor dirigido, o velho eleitor de Cabresto, esse nunca deixou de votar pelas sanções quase simbólicas para a grande maioria da população e afora as anistias, do voto obrigatório. Mas o sentido de que o voto é um dever, eu acho que é uma questão positivo. cultural, haja vista que outros países do mundo são democráticos e não têm voto Sim, obrigatório? por isso é que eu digo que é absolutamente infindável essa discussão, como a discussão entre voto distrital ou voto proporcional. Machado de Assis tem páginas imortais sobre essa dança dos problemas eleitorais, da perseguição da fraude, cada lei gerando outro tipo de fraude e cada lei gerando outro tipo de abusos, etc. Não é uma questão é uma questão de convicção, realmente. Não há argumentos ponderáveis em favor de um, em favor do outro. Eu creio que para a consolidação do processo democrático do Brasil, o voto obrigatório é positivo. O senhor acha que legitima, pela quantidade, no caso? Acho, ademais, que o mundo todo hoje vive, e a América Latina em particular, depois do grande entusiasmo da retomada, da chamada onda democrática do final dos anos 80, vive o desalento democrático, esse desencanto com a democracia, que as pesquisas começam a dar retratos extremamente significativos. Acho que países com isto se reflete, sobretudo na juventude, esse desencanto, esse dar de ombros para o destino político, e o voto relativamente obrigatório, muito relativamente, como é no Brasil, é sempre uma forma de levar o cidadão a ter que tomar conhecimento do processo político e tentar motivar-se ao verificar que lá Brecht, que o pior analfabeto é o analfabeto político. Já que o senhor usou a palavra desalento, isso aí pode se aplicar também pela facilidade que uma pessoa tem para mudar de partido no país? A gente elege um cidadão num partido, daqui a pouco ele está em outro, depois está em outro, depois em outro. Aí, de repente, se atropelar, o fulano está num outro partido. Está num outro partido. E, por outro lado, salvo uma falta de compromisso do candidato. Salvo outra exceção, quer dizer, também muito pouco que significa estar ou não filiado a este ou aquele partido. Por quê? O senhor acha que os partidos não têm programa diferente do outro? Não é tanto programa. Nós vivemos um quadro um panorama de partidos de quadro e não de partidos ideológicos. Isto é do jogo. Agora, mesmo como correntes de opinião, de mobilização política, os nossos partidos são historicamente muito fracos. E por isso é que essa troca é tolerada, eu creio que sem maior reação. Ministro. Não vejo... O senhor acha que o eleitor não deixa de votar num candidato porque ele mudou de partido? Em alguns estados brasileiros, por exemplo, se orgulham disso. O Rio Grande do Sul, por exemplo, se orgulha muito de que a carreira do trânsfuga, né, é uma carreira condenada. É um estado com uma longa tradição, mais ou menos bipartidária, ainda que mudem os nomes e as correntes. Em outros estados também não há esta Quer dizer, ninguém é punido por ter mudado de partido, não é punido pelo voto, eu digo. Não é punido pelo eleitor por ter mudado de partido. Eu não vejo maiores evidências disso no Brasil. É claro que o nosso próprio sistema eleitoral leva a isso.
Estamos aí mais uma discussão sobre a reforma política. E o ponto mais sério, mais intrigante deles é a proposta, aprovada pela Comissão Especial da Câmara, de uma mudança radical, que é abandonarmos a nossa tradição do voto individual, que só, em segundo momento, é também o voto no partido, para votar exclusivamente no partido. Para votar numa lista que o partido organiza e, por isso, quer dizer, que o partido ordena, então cada candidato será eleito ou não, conforme o número de cadeiras que o seu partido conquistar e conforme a ordem que internamente o partido lhe deu. O senhor não teme que essa lista exacerba o caciquismo dentro dos partidos? É a discussão, é a grande impugnação deles. Terrível. Os defensores dirão que quando os políticos, os candidatos, dependerem vitalmente desta lista, o caciquismo terá mais dificuldade de se impor em cada partido, que a disputa interna será tão viva quanto é a disputa externa hoje. Isso é outra questão que eu digo que não termina hoje. Nós estamos descobrindo a ideia do voto em lista e países muito próximos a nós, Argentina e México, estão a enumerar os defeitos gravíssimos do voto na lista fechada, seja o caciquismo partidário, seja a insignificância do deputado. Mas vamos reconhecer que, quando esta mudança de partido é encarada como secundária pela opinião pública, isso tem muito a ver aqui um grande número de deputados são procurados pelo partido para lhe dar legenda e não para disputar legenda. Ministro, rapidamente, só para... O senhor é ministro do Supremo também, Tribunal Federal. Todo governo que entra sonha em ter o Supremo ao seu lado nas demandas que ele acha que são para facilitar a vida da governança. Os senhores vão voltar agora em agosto com um caso bicudo para o Executivo, o caso dos inativos, que é o sonho de todo o governo, dos 2 mandatos do governo Fernando Henrique, que foi aplicar a contribuição sobre os inativos. O Lula veio. Você acha que o governo Lula é muito diferente dos governos anteriores, nesse sonho de que o Judiciário, que o Supremo ajude a governar? Não sei, eu confesso que já passou por tantos a presidentes. experiência de Supremo Tribunal não são apenas os 15 anos em que sou objeto dessas especulações, mas são 40 anos de vivência no Supremo Tribunal, sobretudo como advogado, e creio que o governo que pretender ter fidelidade partidária do Supremo Tribunal tende a se desiludir. Ok, ministro, vamos fazer mais um intervalo e daqui a pouco a gente volta conversando aqui com o ministro Sepúlveda Pertence, que é o convidado de hoje do Roda Viva. Até já. Nós voltamos aqui com o Roda Viva. O nosso convidado hoje é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Sepúlveda Pertence. As perguntas aqui no estúdio chegam através do telefone 252-6525, que é o 011 São Paulo. Ou então no fax, que é o 3874-3454. Ou então através da internet, que é o rodaviva@tvcultura.com.br. Ministro, gostaria que o senhor respondesse aqui a um estudante de São Paulo. E é uma questão interessante porque ele está lembrando aqui a respeito dos eleitores com mais de 16 anos de idade, não é? Isso aqui tem servido como parâmetro, o senhor deve estar acompanhando, de alguns parlamentares que têm até proposto emendas no Congresso, vamos baixar a idade penal, não é? Porque afinal de contas, se ele pode votar com 16, por que não pode responder penalmente? Não é isso? E outros até têm outras propostas semelhantes lá no Congresso Nacional. Eu gostaria que o senhor respondesse para a Janaína Silva, não é? Qual é a avaliação que o senhor faz dos eleitores de 16 anos? E ela quer saber se esse pessoal de 16 anos de idade tem consciência dos problemas para saber escolher um candidato. Qual é a avaliação que o senhor faz? Bem, eu não tenho dúvida de que, como todo eleitor, quer dizer, com as diferenças individuais de todo eleitorado, o eleitor de 16 anos hoje está capacitado a votar. O senhor acha que um garoto, uma moça de 16 anos de idade tem, vamos dizer assim, já discernimento, capaz de escolher um candidato, Sim, vereador? não é o problema de ter 16 anos que o diferenciará Porque o senhor acha que tem gente com mais de do 16 anos? alienado de 30 ou 35 anos. Eles são mais idosos e também têm dificuldade. Também.
Tá certo. Agora, serve como parâmetro isso ou não? Para baixar a idade penal? Não, não creio. Eu creio que as questões são inteiramente diversas. O senhor é favorável ou não? Não. Não, o senhor é contrário? Hein? O senhor é contra? Sou contra. Por que, ministro? Violentamente contra. Acho que o próprio perfil socioeconômico do infrator menor de idade mostra que o déficit é social, o déficit é educacional, o déficit, afim, é da sociedade mesmo, e que punição e encarceramento de menores não resolverá nenhum problema de violência urbana. Posso entender também que o senhor não concorda, então, com essa privação da liberdade do jovem de 3 anos para 27, como propôs algum deputado? Propostas haverá sempre, sobretudo quando não se quer atacar as verdadeiras causas. O populismo penal é a grande desgraça das discussões sobre o sistema penal contemporâneo e sobre o problema da violência urbana. Ministro, Pensar que elevação de pena vai evitar este ou aquele crime. Ministro, voltando aqui para essa questão mais forense, né? Quando se criou a representação do STF no TSE, nós tínhamos um quadro totalmente diferente do atual. Né? Hoje, o senhor, uma decisão sua no TSE, o senhor pode ter que apreciá-la lá no STF. Faz sentido hoje termos ministros do STF no TSE? Bem, eu cheguei nas discussões, quando presidente do Supremo, da interminável reforma judiciária, a defender que ou se eliminasse, ou apenas, porque sabia da reação do Congresso, que ficasse apenas a presidência como ministro do Supremo Tribunal. Mas a reação do Congresso foi acachapantemente contra. É um dado histórico. Eu sou extremamente orgulhoso, com todos os seus vícios, com todos os pecados, da justiça eleitoral brasileira como fórmula institucional. Acho que, no meio de tantas frustrações, é uma instituição republicana que deu certo. E o certo é que o Congresso reagiu radicalmente contra a ideia sequer da diminuição da representação do Supremo no Tribunal Eleitoral. Para o Supremo, para o juiz do Supremo Tribunal, sobretudo na época de falência institucional que vive o Supremo Tribunal, é um sacrifício assustador, porque, ao contrário de outros juízes dos estados e mesmo do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro do Supremo não pode, pelo próprio número do Supremo, pelo próprio papel do Supremo Tribunal no jogo das instituições, ter nenhum alívio do seu trabalho durante os períodos eleitorais. Ministro, no momento que se fala em contenção de gastos, eu queria falar com o senhor sobre gratificação. Promotores e juízes deslocados para atuar nas eleições, ou como promotores e juízes eleitorais, recebem aí um prolabore aí de R$4.000 por mês, mesmo não sendo época de eleição. O senhor não acha que, do ponto de vista do eleitor, do contribuinte, seria mais interessante que essa gratificação só fosse concedida na época da eleição? Bem, é claro que tem áreas da justiça eleitoral cujo trabalho não se reduz ao tempo das eleições. Mas provavelmente seria de estabelecer critérios mais razoáveis nessa gratificação, que tem gerado até problemas graves na própria organização do Poder Judiciário. Por exemplo, Ministro, recusa de promoções, etc., porque é hoje significativo esta gratificação. Ministro, a legislação eleitoral, voltando a falar um pouquinho de eleição mais diretamente, ela proíbe, por exemplo, a participação de candidatos em inaugurações, candidatos que tenham cargo. Agora, ao mesmo tempo, a gente vê, por exemplo, uma série, mesmo que eles não participem das inaugurações, a gente vê uma série de obras espalhadas pela cidade. Do ponto de vista do eleitor, não acaba dando no mesmo? Óbvio que seria melhor se o candidato, para ele, né, se o candidato pudesse participar da inauguração, mas, de qualquer forma, as placas estão nas ruas. É claro que isso aí foi uma decisão, que eu já disse, radical do Constituinte, do poder de reforma constitucional, quando estabeleceu a reeleição. E
na lógica, na regra do jogo da reeleição, que tem isso. O candidato à reeleição, quer dizer, trará necessariamente como seu capital as obras do governo que fez e pagará o desgaste também do governo que fez. O problema é conter o abuso evidente. A reeleição hoje é das regras do jogo. Mas, por exemplo, o fato das obras ficarem todas concentradas para o final de mandato, que isso inclusive quando não havia reeleição, porque os candidatos tinham os seus candidatos aos cargos, né, os seus sucessores, isso acabava favorecendo de uma maneira ou de outra. Sim, do jogo e que se agravou com o problema das reeleições. Você acha que não tem como controlar? Uma vez adotada a reeleição, é impossível que você paralise. Você está dizendo, nos últimos meses, alguém dirá, não, mas aí não adianta, porque será no semestre anterior, etc. É impossível pensar-se, vigente a reeleição, que se possa impor uma camisa de força à administração. A lei de responsabilidade fiscal já traz restrições a essa concentração de obras e de gastos no final do mandato, etc. Mas, em si mesmo, isto é inseparável do Instituto da Reeleição. Ministro, César, por favor. Ministro, queria conversar um pouco com o senhor sobre a questão do domicílio eleitoral. Nessa eleição, em vários estados, em cidades até importantes, pelo menos uma capital de estado, aconteceu do prefeito de uma cidade transferir o seu título para outra cidade no exercício do mandato e agora está disputando, já não se pode se reeleger na primeira cidade, está disputando um mandato na segunda cidade. Essa legislação sobre domicílio eleitoral não é um pouco frouxa? Nós temos também o caso aqui de deputados eleitos por São Paulo que não residem no Estado, temos o caso recente que foi divulgado do presidente do Banco Central, que fez declarações contraditórias para diversos órgãos aí no momento que disputou a eleição para deputado em Goiás. O próprio instituto do domicílio eleitoral é muito questionável, né? Ele surge em determinado momento. Casuisticamente, é o que dizem para o bem. Mas não houve agora, no caso da eleição municipal, um drible na restrição à reeleição? Isso não está existindo agora? Isto já existia antes. Esta mudança de domicílio. Né? Muitas vezes sem fraude alguma. A noção de domicílio eleitoral sempre foi plural. Então, você dizer que o prefeito de um determinado município frauda ao se transferir do eleitorado, provavelmente ele é um proprietário rural naquele município, ele tem naquele município laços que legitimam a sua afirmação de que ali tem o seu domicílio e quer transferir o seu. Outro problema, a fórmula de contenção disso não seria pelo lado do domicílio eleitoral. Seria perguntar-se se o cidadão que está exercendo o mandato em determinado município pode deixar de ser eleitor neste município para ser eleitor em outro. Mas isto já foge do esquema da justiça eleitoral para ser um problema institucional a ser resolvido pela legislação. Ministro. Mas o domicílio em si mesmo, eu não tenho grande simpatia pelo Instituto. O senhor preferia a regra antiga, em que Getúlio Vargas se elegeu por São Paulo, e o Jânio pelo Paraná, o Juscelino por Goiás, que havia uma... Não via maiores inconvenientes disso. E dizem isto, um grande colega de vocês, meu saudoso amigo Carlos Castelo Branco, conta que o domicílio eleitoral surgiu inspirado pelo Marechal Castelo Branco, para evitar que cada comandante se julgasse o candidato natural a governador do seu estado. E dizem que ante uma reclamação do então deputado, ainda deputado Sarney, antes de ser governador do Maranhão, que isso lhe atrapalhava um determinado esquema de montagem de sua candidatura a governo e a senadores, etc. O Castelo Branco lhe disse, olha, e o seu estado é patente para capitão. E a partir daí é que surgiu
este esquema que se incorporou depois à legislação e hoje é até requisito constitucional. Mas, quer dizer, num sistema de partidos, eu achava absolutamente legítimo o que aconteceu com Getúlio Vargas, por exemplo, ser eleito deputado e puxar a sua legenda em diversos estados brasileiros. Ministro, como o senhor vê esse problema do marketing ser cada vez mais decisivo numa eleição? Sim, o candidato é um produto? Está à base de uma das primeiras observações que fiz sobre o drama que é hoje a multiplicação ao infinito do custo das campanhas eleitorais. O Brasil adotou, com o chamado horário gratuito no rádio e na televisão, um avanço significativo. Mas, hoje, você falar em propaganda gratuita nas grandes campanhas causa risada, tal o custo da produção das campanhas. Uhum. Mas tem algum mecanismo para coibir isso? É possível se imaginar? O mecanismo foi, salvo engano, César, que se referiu a 1994, que foi o modelo Mário Covas de horário gratuito. Simplificado ao máximo, o candidato, a bandeira do seu partido, uma mesa e um microfone. Quer dizer, o senhor seria favorável que fosse ao vivo o programa eleitoral? Até que se fosse ao vivo. Quer dizer, aí dispensaria toda a parafernália, cenário eletrônico, o maquiagem, aquela coisa. O candidato é apenas um. Quer dizer, seria ao vivo, o candidato ao vivo no rádio? Não digo ao vivo, porque isso exigiria habilitações dramáticas, eu não ousaria exigir, mas que fosse, quer dizer, despido da parafernália de publicidade. E até do cenário, né? De sabonete, de cenário, de cenas externas, de montagem. Tudo isso que vocês conhecem muito melhor do que eu. E que está à base deste, que é a parcela altamente significativa hoje no custo do financiamento, com tudo o que ele traz consigo. O senhor acha que nós vamos chegar no momento que as pessoas vão se oferecer espontaneamente para trabalhar na eleição? Estou perguntando para o senhor aqui, porque o Fernando Lucarelli está falando aqui da convocação. E eu soube aqui, através do doutor Lazzarini, que em São Paulo tem 9.000 pessoas que se inscreveram espontaneamente, né, para trabalhar. Os senhores vão chegar num momento, vão ter muita gente se oferecendo, deixa que eu vou lá trabalhar na eleição, ou a gente vai depender ainda... Aliás, até lembrando que além de multa tem detenção. Sim, isso é da lei, é uma fórmula que nossa amiga Dora Kramer se apaixonou pelo tema. Né? É uma fórmula tradicional de intimação, etc., dado que é realmente obrigatório. Mas poderia ter outra fórmula que não é? Eu acho que poderia ser suavizado e, sobretudo, poderia ser complementado com uma campanha até de estímulo a essa participação voluntária. Ministro, qual é a principal diferença? O senhor comandou o processo eleitoral de 94 e agora está comandando novamente. Qual a principal diferença que o senhor vê no processo eleitoral? Tirando as eleições, claro que eram outras, mas no processo eleitoral, evoluções ou involuções, o que o senhor vê de diferente? Eu acho que, a partir daí, sobretudo com o mecanismo do cadastramento já vinha de antes da preparação da eleição da Constituinte em 1986. Seguiu-se em 94 a rede nacional de transmissão de dados para a totalização dos resultados, que nos permitiu, ainda com a votação manual, termos 10 horas, se não o resultado, como tivemos em 2002, de 99%, um resultado politicamente já induvidoso das eleições presidenciais e da maioria das eleições majoritárias. Seguiu-se aí o processo de implementação da urna eletrônica, que eliminou do panorama do processo eleitoral brasileiro todos os mecanismos de fraude e os mecanismos mais grosseiros de manipulação do voto. Então, nós chegamos realmente a esse ponto e essa recente pesquisa das Nações Unidas, do PNUD, demonstra de um dos mais altos coeficientes de confiabilidade do processo eleitoral do mundo. E de negativo, o senhor acha que teve alguma coisa que piorou? Negativo, o que eu digo, quer dizer, isso não diz respeito ao processo eleitoral, ou o processo eleitoral
tem pequena responsabilidade no ponto, que é o que eu tenho chamado, os teóricos têm chamado, de desalento ou desencanto com a democracia. Isto tem, é óbvio, fatores muito mais profundos. Se soma a incapacidade dos governos nacionais de solução dos problemas neste todo o panorama de neoliberalismo globalizado, tudo isso. Mas tem algo a ver com o processo eleitoral também. O financiamento, a fragilidade dos mecanismos de controle do financiamento das campanhas e, consequentemente, do abuso do poder econômico, tudo isso contribui um pouco para esse desalento. E esse desalento é o fator mais preocupante no processo democrático global, não apenas no processo eleitoral desses dias. A reeleição, o senhor acha que foi um avanço? Não creio que tenha sido um avanço, mas também, como eu disse, foi menos catastrófica do que parece, do que eu temia. No plano das grandes circunscrições, da eleição presidencial e da eleição dos grandes estados, eu creio que com menos influência do que se poderia prever, ainda com a visão mais otimista. É claro que nos municípios ainda há, eu ainda temo demais pelo Instituto da Reeleição. O senhor planeja se aposentar no Supremo ou gostaria de um cargo executivo? Não, sair antes? Tudo isso são fases superadas. Ministro, nós queremos Uma vez fui dizer numa entrevista dessa que ainda gostaria de ser vereador em Sabará e o prefeito Jussara disse: não se meta nesta, seja candidato a qualquer coisa, mas porque o negócio de vereador é muito complicado. Então nunca mais eu direi isso. Até cortaram agora, a faca nisso. Ministro, nós queremos agradecer a gentileza da sua entrevista, a sua participação aqui conosco no Roda Viva, agradecer aos companheiros, todos os jornalistas que estão aqui, dizer para todas as pessoas que não tiveram aqui o seu nome citado, suas perguntas ou foram respondidas, outras não foram, estou aqui para responder para o senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. E quero agradecer vocês. também a gentileza da sua audiência aqui para o nosso programa Roda Viva, que é um espaço democrático aberto para discussão de ideias. O Roda Viva volta na próxima segunda-feira, às 10h30 da noite. Muito obrigado e até lá.